buenas noches, amados amigos e irmãos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos para mí un privilegio presentes. grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta para ocasião, compartir con ustedes para compartilhar unos com momentos de vocês compañerismo uns momentos de alrededor de la companheirismo palabra de Dios ao redor da Palavra de y su Deus programa e seu programa correspondente a este tempo para lo final, cual para o quiero qual leer quero ler en San Juan capítulo 7 em São João capítulo 7, versos 14 en versículo 14 em diante, adelante, donde nos dice: onde nos diz: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Y se maravillaban todos los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina. Jesús les respondió y dijo: Jesus lhes respondeu e disse: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a bênção de fazer a vontade de Deus. Podem sentar-se, tenham a bondade. Toda pessoa chega a este planeta Terra para fazer a vontade de Deus. Mas nem toda pessoa faz a vontade de Deus. E nem toda pessoa conhece a vontade de Deus. É necessário conhecer a vontade de Deus, a qual está expressa em sua palavra, para cada era e para cada dispensação, de era em era e de dispensação em dispensação. Deus enviou a este planeta Terra seres humanos, enviou seus filhos a este planeta Terra para viverem aqui na Terra, fazendo a vontade de Deus. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles queriam que Jesus ensinasse como orar, uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos foi pedir que se fizesse a vontade de Deus, assim como no céu, aqui na terra. Faça-se a tua vontade, como no céu, aqui na terra. A vontade de Deus deve ser feita em toda a criação. Não somente neste planeta Terra, mas em toda a criação. Não somente no céu, mas em toda a sua criação, aqui na terra, no meio dos seres humanos. E agora, quando Deus envia à terra um filho seu, é para quê? Para que faça a vontade de Deus na era e dispensação que vive.
E agora vejam vocês, Jesus está pregando e curando os enfermos e está ensinando às pessoas o caminho de Deus. Algumas pessoas diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, que não era um líder religioso, que tinha ido a um seminário, ou a um instituto religioso, ou a uma universidade, para se formar como um ministro, para obter seu título de teólogo. Ou melhor, era um jovem carpinteiro de Nazaré, o qual vinha ensinando a palavra de Deus. E vinha fazendo a vontade de Deus, cumprindo o programa divino que Deus tinha nele. E o programa divino que vinha selado em Jesus era o programa da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel em carne humana no meio do povo hebreu. Ali estava o anjo do pacto, o anjo de Jeová, feito homem no meio do povo hebreu. Era Emanuel e veio para quê? Para fazer a vontade do Pai Celestial e cumprir assim a obra de redenção, que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. Curar os enfermos, expulsar fora demônios, multiplicar os pães e os peixes. E todas estas coisas maravilhosas que Jesus fez são muito formosas. Mas o mais importante para o qual Jesus veio foi para morrer na cruz do Calvário, depois ressuscitar e subir ao céu e sentar-se no trono de Deus. E Jesus sabia todas estas coisas. Ele sabia para que estava na terra. E cada filho de Deus deve saber para que veio a esta terra. Jesus Cristo sabia que tinha vindo ao final da dispensação da lei, onde uma nova dispensação se entrelaçava com a dispensação da lei. A dispensação da graça estava se entrelaçando com a dispensação da lei. E o mensageiro para a dispensação da graça era Jesus Cristo, nosso Salvador. Esteve ali como um mensageiro dispensacional, pois Deus tem somente 7 mensageiros dispensacionais, de tantos profetas que Deus tem, os quais estão registrados através da história bíblica, de todos eles. Os maiores são 7. São os 7 profetas dispensacionais, porque Deus tem 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. E seu mensageiro dispensacional foi o profeta Adão. Estes profetas vêm com as duas consciências juntas. Portanto, eles têm um espírito teofânico de outra dimensão. São anjos ministradores, espíritos ministradores. Recordam Samuel, um poderoso profeta de Deus e o último juiz do povo hebreu. Sob o tempo dos juízes, quem reinava sobre Israel, sabe quem era? Deus. E por meio dos juízes, dos quais Sansão também foi um deles, Gedeão também, Jeú também, e Samuel, que foi o último, e foi um profeta também, um profeta juiz. Por meio desses homens, desses juízes, Deus estava reinando sobre o povo hebreu. E sabem como se chama esta forma de reino? A teocracia. Por isso é que para o reino milenial, a forma em que Deus estará atuando será
tendo juízes. Sobre o povo hebreu tem os apóstolos, pois Cristo prometeu a eles que se sentariam sobre 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. E assim também é para os gentios, porque Cristo tem 7 mensageiros no meio da sua igreja entre os gentios. E depois, na era da pedra angular, tem um mensageiro dispensacional, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, no capítulo 20, versículo 4 ao 6, nos ensina que se estabeleceram tronos e se sentaram sobre os tronos aqueles que receberam poder para julgar. E nos diz a Escritura que os redimidos, vamos ver, como diz aqui, porque isto é o reino teocrático sendo estabelecido. Esse reino milenial é um reino teocrático. Capítulo 20, versículo 4 em diante. Depois que o diabo é atado e colocado, atirado ao abismo, ao final da grande tribulação. Depois vem o reino milenial. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E serão reis, e serão juízes também, e serão sacerdotes também. E essas 3 coisas também estarão em Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele também é o sumo sacerdote do templo celestial. E Ele também é o juiz de todas as coisas. De todas as coisas. Ele é o juiz de toda a terra. E vejam vocês, tudo que Cristo é, nós somos também, porque somos co-herdeiros com Ele. E agora, podemos ver este glorioso reino milenial, onde o trono de Davi será restaurado, e onde Cristo se sentará, porque Ele é o herdeiro a esse trono. E com Ele, Ele sentará o vencedor em seu trono. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É na mesma forma em que Jesus Cristo se sentou no céu, no trono de Deus, no lugar santíssimo do templo celestial, encontramos que Jesus Cristo sentará o vencedor em seu trono terreno, que é o trono de Davi. E como filho de Davi, ele herda o trono de Davi. E aí se sentará com Cristo, o vencedor. Também na igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto é um templo espiritual e é também um reino, o reino de Deus, temos o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo onde está o trono de Deus, sobre a arca do pacto. E o trono de Deus é o propiciatório.
E agora, vejam vocês, na igreja do Senhor Jesus Cristo estará a arca do pacto, Cristo, a palavra, no lugar santíssimo. E aí, Cristo estará manifestado sobre seu trono humano que ele terá. Onde estará Cristo, a palavra, encarnado no último dia, na era da pedra angular. Assim que no templo espiritual de Cristo teremos o trono humano de Cristo. E esse é quem se sentará com Cristo em seu trono literal, no meio do povo hebreu. Viram o simples que é tudo? Assim como quando Jesus Cristo veio à terra, ele foi o templo humano de Deus e o trono humano de Deus. Esse foi o lugar onde Deus morou em toda a sua plenitude, na primeira vinda de Cristo. E desde esse trono humano, o Pai Celestial falava ao povo hebreu. Por isso ele podia dizer: as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo. Era o Pai que morava nele, o qual mostrava as coisas que ele devia falar. E ele falava, não conforme sua própria vontade, mas conforme a vontade de quem o enviou, o qual colocava nele as palavras que Jesus tinha que falar. Por isso ele dizia, as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai, de quem me enviou. Na leitura que tivemos no princípio, ele diz, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Agora podemos ver que ele não falava de sua própria vontade. Ele o diz aqui. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por minha própria conta. E agora Jesus não falava por sua própria conta. Ele falava as palavras que o Pai colocava em sua boca. Vejam aqui, no capítulo 14 de São João, nos diz, versículos 6 em diante. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho de Deus foi para revelar ao Pai. O Pai estava em seu Filho. Era a revelação do Pai através do seu Filho. Para o último dia, temos a promessa da revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo vem em e por meio do seu anjo mensageiro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente
devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Por meio de quem vem a revelação de Jesus Cristo, por meio do anjo de Jesus Cristo. Assim como a revelação do Pai veio por meio de Jesus. E agora, assim como Jesus estava revelando o Pai, e eram as obras do Pai, e era a palavra do Pai, a que Jesus falava, e as obras do Pai, as que Jesus fazia, para o último dia, as obras e palavra que o anjo de Jesus Cristo falará, serão as obras de Jesus Cristo e as palavras de Jesus Cristo para o povo de Deus. E agora, vejamos aqui. Disse Jesus a Felipe: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As obras eram as obras do Pai através de Jesus. E as palavras que Jesus falava eram as palavras do Pai por meio de Jesus. Era o Pai falando por meio do seu Filho, por meio de Jesus. E agora, para o último dia, Jesus Cristo diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com esta voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É Jesus falando. E agora, como vai nos falar no último dia e vai nos dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz a forma: e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou ao seu anjo para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo estará velado e revelado no último dia, falando-nos todas as coisas que em breve devem acontecer e realizando as obras que Ele prometeu realizar no último dia. Esse é o mistério da revelação de Jesus Cristo para o último dia. Esse é o mistério contido no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João quis adorá-lo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10. Porque viu Jesus Cristo velado e revelado em seu anjo mensageiro, dando a conhecer, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso encontramos, em algumas ocasiões, Jesus Cristo falando em primeira pessoa. Em outras ocasiões, encontramos o anjo falando. Mas é Jesus Cristo, o anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. A revelação de Jesus Cristo veio a João. Por Jesus Cristo, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, onde estava velado e revelado Cristo em Espírito Santo. A revelação do Pai foi em Jesus, seu Filho. A revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para o último dia, é através do seu anjo mensageiro. Por isso é que vem dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. Ele foi o que revelou a João o apóstolo todo este livro de Apocalipse, que é um livro simbólico, mas que cada um desses símbolos tem um significado.
E agora, para o último dia, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro no meio da sua igreja para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro, no último dia, estará em carne humana no meio da igreja de Jesus Cristo, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ele vem no nome do que o enviou, no nome do Senhor Jesus Cristo. E vem falando as palavras de Jesus Cristo. E vem revelando Jesus Cristo. E vem fazendo as obras do que o enviou, de quem o enviou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E agora, vejamos o que nos diz na página, vamos ver, no capítulo 10 de São João, vamos ver algo aí. Versículo 32 em diante. Do capítulo 10 de São João diz: Jesus les respondeu: muitas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Por qual destas me apedreis? Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Vejam vocês as obras que Jesus fazia. Eram as obras do Pai, as quais o Pai tinha prometido realizar nesse tempo, mas tinha que ter um véu de carne, um profeta, através do qual realizar estas obras. E esse homem era nosso amado Senhor Jesus Cristo. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus les respondió: respondeu-lhe Jesus: yo dije, dioses sois? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Y si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Vejam vocês, se refere aos profetas, aos quais chamou deuses, porque a palavra de Deus veio a eles. Eles foram a palavra de Deus para o tempo em que eles viveram. E agora a palavra estava em toda a sua plenitude em Jesus de Nazaré. Era Emanuel, Deus conosco. Era o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o verbo que estava com Deus e era Deus, encarnado no meio do povo hebreu, feito homem no meio do povo hebreu, o anjo de Jeová, que estava com Deus, e era o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual depois se fez um corpo de carne chamado Jesus, e viveu no meio do povo hebreu. Agora continua dizendo Jesus: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Porque disse, hijo de Dios soy. Filho de Deus sou.
Por isso, vocês dizem que estou blasfemando? Vejam vocês o que na continuação diz. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Para que conhecessem esse mistério da manifestação do Pai em seu Filho, em Jesus. Porque as obras do Pai, prometidas para serem realizadas nesse tempo, estavam sendo realizadas por um homem chamado Jesus, no qual estava Deus em toda a sua plenitude, manifestado. Agora podemos ver que a luta foi grande para Jesus, mas ele obteve a vitória. Também encontramos no capítulo 8, versículos 56 ao 58, que Jesus disse: Abraão, vuestro padre, se gozou de que havia de ver mi dia, e lo viu, e se gozou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Então lhe disseram os judeus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora podemos ver como Jesus nos diz que antes que Abraão estivesse na terra, Jesus já era, mas seu corpo nasceu em Belém da Judéia, mas seu corpo teofânico já existia, já era, apareceu em seu corpo teofânico a Abraão como Melquisedeque. E depois, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus apareceu como Elohim, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e comeram com Abraão. Deus se materializou diante de Abraão, e os arcanjos também. Esse é um mistério, o qual para o último dia se materializará no meio da igreja de Jesus Cristo. Aquilo é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final, antes da destruição do reino dos gentios, antes da destruição do reino do anticristo. Agora podemos ver os tipos e figuras lá no Antigo Testamento. A Escritura nos diz em Daniel capítulo 12 que se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte do povo hebreu. E quem diz isso? Disse o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. Vejam como o arcanjo Gabriel fala de outro arcanjo, do arcanjo Miguel. Em outra ocasião também, disse ao profeta Daniel que a oração de Daniel tinha sido escutada no céu e que por essa causa ele, Gabriel, tinha sido enviado, mas tinha tido que se deter por 21 dias, porque teve uma luta, uma batalha com o príncipe de uma nação. E o arcanjo Miguel veio para ajudá-lo. Gabriel disse, e ninguém me ajudou, a não ser Miguel, vosso príncipe. O reverendo William Branham nos disse que o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Anunciou a primeira vinda de Cristo
à Virgem Maria e também aos pastores que estavam aquela noite que nasceu Jesus. Estavam no campo. E o arcanjo Gabriel com um exército celestial, com um coro celestial, vieram cantando e dando assim as boas-vindas a Jesus Cristo, o Rei que estava nascendo em Belém da Judéia. Porque quando nasce um rei, há cânticos, e se os seres humanos não cantam, Deus envia do céu um arcanjo com uma hoste celestial cantando no nascimento do rei. Agora podemos ver o arcanjo Gabriel. Ele anunciou a primeira vinda de Cristo. Ele é o arcanjo para a igreja hebraica, mas também ele é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver na página 33 do livro de citações, parágrafo 282, o qual é um parágrafo da mensagem A Crença de Maria, pregada no ano de 1960 em Phoenix, Arizona. Vejam o que diz aqui. E parado ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Aí temos um mistério do reino de Deus para ser revelado neste tempo final e para ser manifestado neste tempo final. Vamos ver um pouquinho aqui na página 17. Vamos ver o que nos diz aqui. Versículo 100. Vamos ver qual é o lugar aqui. Vamos ver qual é o lugar aqui. 130. O versículo. Disse. Esse é o grande Jeová Deus. Você sabe o que ele disse? Ele tão somente estendeu e agarrou uma mão cheia de átomos. Tomou um pouquinho de luz cósmica, e a esvaziou assim. E se foi. Um corpo. E entrou nele. E foi tudo. Isso foi quando apareceu a Abraão. Foi que Deus se fez um corpo ali para ele. Mas vejam vocês. E depois o que aconteceu, disse: vem para cá, Gabriel. Esse grande arcanjo. Foi. Deus fez outro corpo. Entrou nele. Vem aqui, Miguel. Vem aqui, Miguel. Ou seja, o arcanjo Miguel. O anjo em seu lado direito. E aí ele faz. Quer dizer que está aí criando um corpo para o arcanjo Miguel também. E diz:
para ti. Entra nele. E então continuaram caminhando e apareceram a Abraão. E Abraão, quando os vê, se prostra diante de um deles e diz: meu Senhor. Se prostrou diante de Elohim. Abraão o chamou Elohim. Agora, esse é um mistério. Ali está estabelecido o tipo e figura para o último dia. Porque para o último dia estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados na terra. E desde o céu estará atuando Elohim, Gabriel e Miguel. Vejam vocês desde outra dimensão, mas estarão atuando no meio da igreja primeiro e depois no meio do povo hebreu. E aí temos, visitando a Abraão, o Filho do Homem com seus anjos. Vejam vocês a representação na Igreja de Jesus Cristo dos anjos Gabriel e Miguel. São os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Agora podemos ver que há um mistério grande aí. Mas tudo isso está no programa divino, portanto, será respaldado por Deus. E os arcanjos de Deus, com seus exércitos celestiais, estarão lutando a favor de todo esse programa divino que Deus tem para esse tempo final, a favor da sua igreja, na era da pedra angular, e a favor do povo hebreu. Agora podemos ver este mistério, um pouquinho nada mais. Recordem que tudo o que acontece no céu, depois na terra, volta e acontece entre seres humanos. Agora podemos ver que para o tempo final se levantará o arcanjo Miguel, conforme Apocalipse, capítulo 12, e Daniel, capítulo 12 também. Em Apocalipse do Antigo Testamento, temos o arcanjo Miguel no capítulo 12 e temos o arcanjo Miguel no Apocalipse do Novo Testamento, no capítulo 12 também. E agora estará a favor do povo hebreu. Agora aqui há um mistério muito grande que em alguma ocasião lhes estarei dando a conhecer quando for o momento para dá-lo a conhecer. Agora podemos ver que estamos vivendo em um tempo em que os arcanjos de Deus estariam bem ocupados, trabalhando a favor da obra de Deus, em favor da Igreja de Jesus Cristo e em favor do povo hebreu. Agora, podemos ver que há grandes bênçãos celestiais para todos nós. Há grandes bênçãos para todos os que fazem a vontade de Deus. Os que recebem a palavra de Deus correspondente ao tempo que lhes corresponde viver. E são colocados na era que lhes corresponde viver. E servem a Cristo na era que lhes corresponde viver. E se mantém perseverando, servindo a Cristo com amor divino, trabalhando em sua obra todos os dias da sua vida e recebendo sua palavra revelada para o tempo em que vive. Sua palavra revelada para os filhos de Deus é o alimento espiritual para a alma de cada filho de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que sai da boca de Deus. Para este tempo final, a palavra que estaremos recebendo e comendo é a palavra de Cristo. Portanto, é o fruto da árvore da vida para viver eternamente. Se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, seremos transformados. E assim teremos a bênção de receber o novo corpo sem ver morte. Portanto, ninguém chorará por nós. Porque sempre, vejam vocês, quando a pessoa vem a este mundo, vem chorando, e seus pais rindo. E seus familiares riem. Depois, quando a pessoa se vai, ela se vai, contente se servir a Cristo, vai rindo e se alegrando. E seus familiares ficam chorando. Dizem que quem ri por último ri melhor, e quem se vai tendo servido a Cristo, ri por último. Primeiro riram seus familiares. E ele veio chorando. Mas depois, esse que vinha chorando, essa criancinha, depois se vai rindo. Vai rindo para o paraíso, porque servia a Deus. Mas seus familiares ficam tristes e chorando, mesmo que sabem que se foi ao paraíso. É que as despedidas são tristes. Mas São Paulo nos diz que nos consolemos nas palavras que ele nos fala. Que não estejamos tristes como os que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também ele trará com Jesus todos os que dormiram em Jesus, ou seja, todos os crentes que partiram, e os trará em corpos eternos, corpos glorificados, e nós, os que vivemos, nos transformará. E assim podemos ver a bênção tão grande que há para toda pessoa que faz a vontade de Deus no tempo que lhe corresponde viver. É muito importante estarmos conscientes que viemos a este planeta Terra para fazer a vontade de Deus. E, consequentemente, necessitamos escutar sua voz e sermos colocados em seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja, na era correspondente ao nosso tempo, para assim viver fazendo a vontade de nosso Deus. Aí está a bênção para todo ser humano. A bênção está em fazer a vontade de Deus no tempo que corresponde viver à pessoa. E assim a pessoa está consciente do propósito pelo qual vive neste planeta Terra. Há pessoas que vivem neste planeta Terra sem saber o propósito para o qual vieram a este planeta Terra. Portanto, vivem uma vida sem um propósito. Porque trabalhar, dormir e comer, isso o faz toda pessoa, até os animais. Portanto, a meta do ser humano não é essa. A meta do ser humano é fazer a vontade de Deus, para morar com Deus por toda a eternidade no reino de Deus. Necessitamos conhecer a vontade de Deus para o tempo que nos corresponde viver, para assim ter a bênção
de fazer a vontade de Deus. É uma bênção muito grande fazer a vontade de Deus. E é um privilégio fazer a vontade de Deus. Vejam o salmista Davi, o qual é um rei de Deus, nos diz nos Salmos algo muito importante. Vejamos o Salmo 40, versículos 7 ao 8. Nos diz. Então diz: eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Fazer a vontade de Deus agradou ao rei Davi. E aqui está profetizando. E está se refletindo no rei Davi, o Messias. E o que o Messias cumpriria em sua vinda. E a lei de Deus está no coração de Davi. E agora a lei de Deus esteve no coração de Jesus Cristo. Diz: he anunciado justiça em grande congregação. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Jeová, tu o sabes. E agora, vamos ler no Salmo 143 o que nos diz. Aqui o rei Davi, neste Salmo. Vamos ver. 143. Versículo 10 disse: ensina-me a hacer tu voluntad, porque tu eres Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Tu bom espírito me guie a tierra de rectitud. O teu bom espírito me guie por terra plana. Por tu nome, ó Jeová, me vivificarás. Por teu nome, ó Jeová, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Aí podemos ver que o salmista pede a Deus que ele ensine a fazer sua vontade. E agora, de era em era, por meio da palavra dada em cada era ao mensageiro de cada era, vem o ensinamento para o povo da vontade de Deus, para que todos possam fazer a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Podemos ver a bênção tão grande que há em fazer a vontade de Deus. Leremos no Salmo 89, versículo 20, para ver o que nos diz aí. Hallé a David mi siervo, lo ungí com mi santa unción. Achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi. O versículo anterior nos disse: então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um escolhido do povo. E o versículo 21
nos diz, mi mano estará siempre con él. Com a qual a minha mão ficará firme, Mi brazo también lo e o fortalecerá. meu braço o fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Sino que quebrantará delante de él a sus enemigos. Eu derribarei os seus inimigos diante dele. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Senão que quebrantará diante Deus dele quebrantará os seus inimigos. delante Deus dele quebrantará aos seus diante inimigos. dele os seus E inimigos. E a los que ferirei le aborrecen. aos que lhe aborrecem. Ahora miren Agora olhem cómo Dios como defiende Deus a su ungido. defende seu ungido. David fue Davi ungido por Dios. foi ungido por Tipo y Deus, figura de Cristo. tipo e figura de Y Cristo, tipo y figura e tipo e figura de cada anjo e tipo e mensageiro, figura e tipo e del figura ángel del Señor do Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver David era un hombre que conforme al Davi corazón era de um Dios. homem conforme o coração de Deus. Y ese fue el hombre escogido por E Dios esse foi o homem para ser escolhido rei por sobre el Deus pueblo hebreo. para ser rei sobre o povo Cuando hebreu. el pueblo hebreo pidió rey, Quando o povo hebreu pediu um todavía rei, David era un niñito, un Davi jovencito. ainda era uma criancinha, um jovenzinho. Y le fue dado un rey conforme al corazón E del foi pueblo. dado um rei conforme o coração do Pero povo. cuando Dios quiso dar un rey Mas al pueblo, quando Deus quis dar um rei ao Deu um povo, rei deu um rei conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Y Deus. ese fue E esse foi el rey David. o rei Davi. Él fue el octavo hijo Ele foi o oitavo filho de Isaí. de Jessé. Y ahora vean ustedes, E agora vejam tenemos vocês, los 7 ángeles mensajeros. temos os 7 anjos siete mensageiros das edades da 7 igreja eras hebrea bajo da a lei. igreja hebraica sob a lei. sétimo fue Juan el O Bautista, sétimo foi João precursor Batista, da primeira precursor vinda de da Cristo. primeira E luego vinda de viene el Cristo. octavo, E depois vem o Jesucristo, oitavo, Jesus Cristo, representado. representado em Davi. Y ahí vino E aí veio el Padre revelado o Pai en revelado su Hijo, em seu Filho, en el heredero. no herdeiro ao trono de Davi. Luego vienen las 7 edades de la iglesia. Depois vem as 7 eras da Y vienen los igreja 7 ángeles e mensajeros. vem os E 7 o anjos sétimo mensageiros. E foi o sétimo o foi reverendo o reverendo precursor William Branham, da precursor segunda vinda de Cristo. da segunda vinda de Y Cristo. ahora E agora viene Cristo, el ángel del vem pacto. Cristo, o anjo do pacto, Jesucristo, Jesus Cristo, manifestado em seu manifestado em seu anjo mensageiro, em oitavo, no oitavo anjo mensageiro, que é o anjo mensageiro da era da pedra angular. Assim como Jesus foi o mensageiro da era da pedra angular e mensageiro para uma nova dispensação, agora o anjo de Jesus Cristo é enviado como filho número 8. los 7 hijos, Os 7 filhos mensageiros são os 7 mensageiros das eras, das 7 eras, e agora aparece outro filho, um oitavo un filho, octavo mensajero. um oitavo mensageiro. Mas esse é o mensageiro dispensacional para a era de la piedra angular. da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Y Cristo. así como el Padre E assim como o Pai le dio lhe deu el sentarse en su trono en el cielo, assentar-se em seu trono no céu a Jesus, e depois dice la Escritura diz a Escritura que que Jesus é o herdeiro ao trono de Davi, agora Jesus, ao seu oitavo mensageiro, que está representado que está representado também en David, em Davi, el cual será o qual será un mensageiro conforme al corazón de conforme Jesucristo. ao coração de Jesus Cristo. La Escritura que dice, A Escritura que Ao que diz, venciere, ao que yo le vencer, daré que se siente eu conmigo lhe en mi darei trono. que se sente comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, será cumprido nesse anjo mensageiro, Ese octavo mensajero, nesse oitavo que es un mensageiro, que é um mensageiro dispensacional. y será E será un um mensageiro conforme al corazón de Cristo. conforme o coração de Como Cristo, foi Davi. como foi Davi. Por lo tanto, Portanto, en David em Davi se reflejó se refletiu Cristo Cristo
em sua primeira vinda. E se reflete a segunda vinda de Cristo. E se reflete a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro para o último dia. Por isso é que a Escritura diz que Deus levantará Davi, que o povo hebreu buscará, a Davi seu rei. E agora vejam vocês, isso se cumprirá neste tempo final, quando Cristo tomar o trono de Davi e se sente com ele o vencedor, e sente com ele o vencedor, seu anjo mensageiro. E aí teremos no meio do povo hebreu, no reino milenial, Davi, a Cristo e seu anjo mensageiro, governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E estaremos todos nós com Cristo e seu anjo mensageiro e com os 7 anjos mensageiros das 7 eras, nesse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque foi para nós a maior bênção, a bênção de fazer a vontade de Deus. Ao ter a bênção de fazer a vontade de Deus, na era que nos correspondeu viver, assim como os das eras passadas fizeram a vontade de Deus, na era que lhes correspondeu viver, unidos ao mensageiro da sua era, também a nós nos correspondeu receber a bênção de Deus, fazendo a vontade de Deus em nosso tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino. A bênção de fazer a vontade de Deus. Veem que é uma bênção muito grande? É uma bênção fazer a vontade de Deus. E quem me serve estará onde eu estiver, disse Jesus Cristo. Meu servidor estará onde eu estiver. Portanto, vamos estar com Cristo no céu, na ceia das bodas do Cordeiro, e vamos estar com Cristo no reino milenial também, e por toda a eternidade. Porque temos a bênção de fazer a vontade de Deus. Foi para mim um privilégio dar-lhes testemunho de a bênção de fazer a vontade de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos em frente, fazendo a vontade de Deus. Em frente com a bênção de fazer a vontade de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Parece que a todos gostamos muito o cântico das crianças. O cântico que diz: tenho um coração para crer. E também gostamos muito o cântico que diz: sua misericórdia é eterna. Eterna para quem? Para todos nós. E aí está a bênção para nós, para fazer sua vontade. Porque temos olhos para ver sua obra hoje, ouvidos para ouvir sua voz e coração para crer. Sua promessa feita real.